Olá, aqui é a doutora Marjorie e hoje é o último vídeo da série sobre Construction Liens. Hoje eu vou falar sobre algumas dicas para os donos de propriedade para evitar essa situação com um lien, né, de construção. Então, o que você pode fazer para poder evitar isso? Você pode usar o sistema de bond, né? Você pode colocar um bond que vai cobrir toda essa parte de construção. Então, o que acontece? Se acontecer alguma coisa, em vez do general contractor, empreiteiro, subcontractor ou supplier, né, a pessoa que forneceu material de construção, em vez deles anexarem um lien à sua propriedade, eles vão fazer o claim contra o bond, né? Então, você protege a sua propriedade através desse bond, né? Então, é bem interessante, é uma forma tranquila. Pode evitar bastante problema com essa situação. Se você tiver um bond, não vai anexar a sua propriedade, vai ser feito contra o bond, né? Porque você tem como, vamos supor que uma dessas pessoas que trabalham na sua casa vai lá e faz o registro, né, no cartório desse construction lien. O que acontece? Você pode transferir, né, o valor do bond para pagar resolver essa questão do lien e não vai afetar o título da sua propriedade, né? Porque é isso que o lien faz. A gente chama de cloud title. Então ele fica preso, ele prende a sua propriedade, né? E se você tentar vender a propriedade, você só vai conseguir vendê-la se você pagar aquela dívida. E sem falar que tem também o risco de hipoteca, né? Que a gente já discutiu no vídeo anterior. Então, tem algumas coisas, deixa eu pegar minha lista aqui para eu não esquecer, que eu quero dar as dicas aos donos das propriedades. O que você tem que fazer? Sempre pedir um release, né? Um release é um documento legal, chama Release of Lien, que é um documento que vai remover qualquer, como que a gente fala, perigo, né? De um construction lien na sua propriedade. Então, antes de você fazer um pagamento, peça esse documento dessas pessoas, né, dos empreiteiros, subcontractors, general contractors, suppliers, peça esse documento, chama Release of Lien. Eu sempre recomendo que seja feito com um advogado, porque tem que ter os termos legais, né? Mas sempre peça esse documento antes de você fazer o pagamento para poder não ter nenhum problema, né? E agora, se o seu contrato ele é o tipo de contrato que ele é por partes, por exemplo, os pagamentos vão ser feitos à medida que certas partes da construção vão ser completadas, é a mesma coisa, você pode pegar um release parcial. Então você não precisa esperar até o projeto ter terminado completamente, né? A cada etapa você pode pedir um release parcial da mesma forma, antes de você fazer aquele pagamento, né? E antes de você fazer o último pagamento, peça um affidavit. Um affidavit seria tipo um testemunho juramentado, né, do seu contractor, né, do seu empreiteiro, para poder liste, né, todas as pessoas que trabalharam sob ele, né? Então vai listar todos os suppliers que forneceram material, vai listar todos os subcontratados, né, subcontractors, e todos os serviços, tudo, vai ter uma lista de tudo. Então é um affidavit, que é um sworn statement, né, é um testemunho juramentado dessa pessoa, te passando a lista de todo mundo que trabalhou nesse projeto de construção, né, antes de você fazer o último pagamento, tá? E outra coisa que você pode fazer também, antes de eu passar para o próximo, porque o que acontece às vezes? A pessoa vai lá, paga o general contractor e o general contractor não paga ninguém. Então aí vai virar aquela confusão, né? Você vai ter que entrar com um processo jurídico para poder investigar e determinar quem que recebeu o pagamento, quem que não recebeu, por que ele não pagou. Então, para evitar isso, você pede essa lista, né, dele falando, olha, todas essas pessoas participaram nesse projeto de construção e todas essas pessoas já foram pagas, antes de você fazer o pagamento final, tá bom? E outra coisa, quando você iniciar o projeto de construção, prepare um documento chamado Notice of Commencement, que é praticamente um aviso que está começando esse projeto na sua propriedade. Isso aí você pode pegar
autoridades locais, provavelmente no Google, tenha certeza que é o documento correto, porque ele tem que listar o dono da propriedade, a descrição do trabalho que está sendo feito, a pessoa que está colocando o bond, se for o caso, né? O lender, se tiver um financiamento nessa propriedade e outras informações pertinentes. Então, se você não preparar esse documento antes do projeto ser iniciado, né? E você não fizer de forma correta e não registrar no cartório, no lugar certo, de forma correta, você poderá ter que pagar 2 vezes o valor pelo mesmo serviço ou materiais que foram feitos. Então, para evitar esse tipo de problema, faça esse documento. E outra coisa, esse documento também é muito importante se você precisa de um permit, né, da cidade, você vai precisar desse documento antes que a primeira inspeção possa ser feita. Então, procure fazer de forma correta. Eu sempre recomendo fazer com advogado para evitar qualquer problema, né? Então é isso, gente. Essa série de 3 vídeos, espero que tenha sido informativa, que tenha ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem falar comigo, toda a minha informação de contato está acima na bio. O telefone aqui é 954-474-7703. O site é www.brunelli-law.com. E obrigada, até o próximo vídeo.